Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CDF Concursos. Meu nome é Wanderson Mello, eu sou professor de língua portuguesa e nós vamos ter vários encontros para tratar só de assuntos que possam ajudar na sua aprovação. Eu sou professor de língua portuguesa já há 12 anos, sou servidor público também, trabalho lá no STJ há 10 anos, sou revisor da presidência do órgão. No último concurso da CLDF, eu fui aprovado em 2 cargos, no cargo de revisor e de redação parlamentar. Espero muito contribuir para que a sua aprovação seja o quanto antes, aconteça o quanto antes. Hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos que estão bastante interligados: sujeito, objeto indireto e as funções do ser. Porque as funções do ser se referem muito a como que a organização da frase. Então, na aula de hoje, é importante que você saiba muito sobre tipos de verbos, como é que os verbos se organizam em uma frase, para que possa acontecer uma partícula passivadora e, portanto, um sujeito, e um índice de determinação do sujeito e um objeto indireto. Logo depois nós vamos fazer algumas provas. Eu quero ressaltar a você que este artigo, que este vídeo que nós temos, está junto a um artigo em PDF que você pode acompanhar e você pode baixar para que você possa se aprofundar ainda mais neste tema, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, os verbos não significativos, são aqueles verbos que em regra denotam estado. E quais são esses verbos? Esses verbos são, em regra, o verbo de ligação, que a gente chama de VL. São verbos que denotam estado, denotam característica. Então, se eu falasse assim, ó, o réu permaneceu quieto. O réu permaneceu quieto. Permanecer é verbo de ligação, já que denota o estado, denota uma característica, denota estado, característica. Tudo bem? Tudo bem, jovem? Tudo bem, menino, menina? Homem, mulher, tudo bem, tudo bem? Vamos lá, ó. Aí, então, esses são os tipos de verbos. Fique atento. Saiba, então, não significativos, 1, verbo de ligação, e significativos, 4 tipos de verbos não significativos, ok? Vamos lá falar da partícula passivadora. A partícula passivadora, ela vai acontecer com 2 tipos de verbos: o verbo transitivo direto e um verbo bitransitivo. Então, acontece com o verbo transitivo direto e com o verbo bitransitivo, ok? Quando eu falo de partícula apassivadora, eu estou falando de uma voz passiva. Então, significa que eu estou em uma voz passiva. O que significa falar que eu tenho uma voz passiva? Significa que eu tenho um sujeito que sofre a ação, ou seja, eu tenho um sujeito paciente. Então, voz passiva é um sujeito paciente, ok? E vai acontecer com um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. Essa voz passiva de que vamos falar é uma voz passiva sintética. O que é uma voz passiva sintética? É quando eu tenho o verbo transitivo ou bitransitivo, como eu falei para vocês, mais o ser. E aí a gente vai chegar aonde a gente queria. Aqui, ó, eu tenho o ser. Verbo transitivo direto, verbo bitransitivo, mais o ser. E o que eu vou ter quando acontecer isso? Um sujeito paciente. Tudo bem? Ok? Aí, se eu olho para cá, ó, não se observam as regras do edital. Quando eu observo algo ou alguém. Então, esse verbo transitivo direto está acompanhado do ser. O que vai ser o ser? Partícula apassivadora. E por que eu tenho certeza que é partícula apassivadora? Porque o sentido aqui, ó, as regras do edital não são observadas. As regras do edital não são observadas. O que é esse sujeito? É um sujeito o quê? Paciente. Olha como seria diferente se eu falasse assim, ó, o candidato não observa as regras
do edital. Nesse caso, observar também é transitivo direto e agora aqui ele tem o quê? Um objeto direto e o candidato é o quê? Sujeito. Veja que agora, que é uma voz ativa, eu tenho um sujeito que pratica a ação de observar. Diferentemente desta frase aqui. As regras não são observadas. Logo, aqui é um sujeito que? Paciente. As regras não são observadas. E por que o verbo ficou flexionado aqui e não ficou flexionado aqui? Porque o sujeito está aqui no plural. E aqui o sujeito está o quê? No singular, candidato. Tudo bem? Então, como esse elemento é sujeito, o verbo vai ser flexionado. E eu quero que você observe mais um detalhezinho bem importante. Fique atento a isso. Não sei se você olhou, mas o elemento que era objeto direto na frase se transformou em quê lá na voz passiva? Em sujeito. Então, ó, o elemento que é objeto direto se transforma em sujeito. Ok? Então, na voz passiva não há objeto direto, porque objeto direto só acontece na voz o quê? Ativa. Olha essa outra frase. Nunca se viu o homem tão feliz. Ver é um verbo transitivo direto. O ser é partícula passivadora porque o homem é o que foi visto. O homem não viu. O homem foi visto, ou no caso, não foi visto, nunca havia sido visto. Então, o homem aqui, ele é um sujeito paciente. A ideia, repito, não é o homem que viu, não, o homem não viu. O homem o quê? Foi visto. Tudo bem? E esse ser, então, é partícula passivadora, porque quando eu tenho o verbo transitivo direto e o ser, se há uma ideia de paciente, sempre é partícula passivadora. E eu quero fazer um combinado com você. Se você vir em uma frase, lá na sua prova ou numa questão, enfim, se você vir a estrutura verbo e ser, eu quero que você analise a transitividade desse verbo. Primeiro passo, analise a transitividade, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma oposição com uma estrutura que tem o verbo e tem ser. Mas como é que a gente vai ter certeza que são estruturas diferentes? Pela transitividade, tudo bem? Então, primeiro passo, analisar a transitividade do verbo. E segundo passo, observar se há um sentido de agente ou um sentido de paciente. Tudo bem? Fechado? Muito bem. Olha esse último exemplo de partícula passivadora. Hoje se entregaram os gabaritos aos candidatos. Vamos lá. Entregar é um verbo transitivo direto e indireto. Quando eu entrego algo a alguém. Ok? Se eu tenho um verbo bitransitivo mais o ser, esse ser é partícula passivadora, já que a ideia aqui é os gabaritos foram entregues hoje aos candidatos. Os gabaritos foram entregues hoje aos candidatos. Então, qual é a função sintática de aos candidatos? Objeto indireto. Eles foram entregues aos candidatos. E qual é a função sintática de os gabaritos? Objeto direto? Não, jovem, não. Lembra que a gente falou? Objeto direto só acontece na voz ativa. Na voz passiva, quando eu tenho ser, o elemento que era objeto direto se transforma em quê? Em sujeito. Olha aqui, se essa frase fosse na voz ativa, seria assim. A banca entregou os gabaritos aos candidatos. Sim? Tudo bem? Entregar, bitransitivo. A banca, sujeito. Os gabaritos, não é o objeto direto, entregou algo a alguém, ó, preposição, objeto indireto. Tudo bem? Então, o elemento que é objeto indireto permanece indireto. Isso aqui é na voz o quê? Ativa. Por que é voz ativa, Anderson? Porque aqui, sujeito pratica a ação. Então, aos candidatos, objeto indireto. Os gabaritos, o elemento que era objeto direto se transforma em quê, gente? No sujeito paciente. Tudo bem? Então, aqui, ó, o sujeito é os gabaritos. Se o sujeito está no plural, o meu verbo vai o quê? Para o plural. Viu que aqui ficou no singular? Por que ficou no singular? Porque o sujeito está no singular. Mas aqui o sujeito é banca? Não, o sujeito aqui é o quê? Os gabaritos. Tudo bem? Tudo bem? Aí agora a gente vai falar do índice de terminação do sujeito.
Para acontecer o índice de determinação do sujeito, também chamado de IIS, eu quero que você entenda primeiro o seguinte: se eu tenho indeterminação do sujeito, o que isso significa? Que o sujeito não pode ser sabido, o sujeito não é conhecido. Eu não consigo determinar quem é que praticou a ação de fazer alguma coisa. Então, o C, ele traz a indeterminação. Eu não consigo saber quem praticou aquela ação verbal. Entenderam? Então, quando eu tenho C, eu não consigo saber quem praticou a ação verbal. Ok? Tudo bem? Olha aqui. Verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome C. Então, quando eu tenho indeterminação do sujeito, ele vai estar com o verbo na terceira pessoa do singular e o C. Mas esse verbo não é qualquer verbo. Só vai poder ser um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo e um verbo de ligação. O que é um verbo transitivo indireto? Tá lembrado? Quando ele pede complemento e esse complemento com preposição. O que é um verbo intransitivo? Quando ele não pede complemento. Verbo de ligação, denota estado, característica. Então, olha aqui. Assiste-se a bons filmes. Quando eu assisto a algo. Muita atenção, porque você às vezes diz que assistir é verbo transitivo direto. Eu assisto algo. Não, eu não assisto o jogo. Eu assisto ao jogo, de acordo com a norma padrão. Então, assistir é verbo transitivo indireto. Logo, a bons filmes vai ser o objeto indireto. O que vai ser o C? Índice de indeterminação do sujeito. Muita atenção aqui, jovem, ó. O objeto indireto está no plural. Está lá no plural, bons filmes. Mas eu vou fazer flexão do verbo? Não, não vou fazer flexão do verbo. Por quê? Porque o verbo assistir é transitivo indireto. Não há sujeito expresso, não há sujeito determinado. Então eu não consigo saber quem assiste. Se eu não sei quem assiste, não são os bons filmes que assistem. Eu não sei quem assiste aos bons filmes. Então se eu não sei quem assiste, o verbo vai ficar o quê? No singular. No singular. Assiste a bons filmes. Verbo intransitivo, lê-se pouco entre nós. Ler é um verbo, neste caso aqui, intransitivo. Agora veja, por que ele está aqui no singular? Porque você não sabe quem lê, quem leu, quem leu, tudo bem? Verbo de ligação, é feliz, está denotando uma característica, um estado, e está com C. Então, em todos esses três casos, eu tenho indeterminação do sujeito. Veja que seria diferente se eu falasse assim, assiste. Assiste a bons filmes. Se eu falasse assiste, agora teria um sujeito um sujeito possível para esse assistir. Agora, a gramática diria que aqui existe um sujeito que está no contexto, mas eu só não consigo saber quem é esse sujeito. Está um sujeito oculto aqui, mas não é mais sujeito indeterminado. Assim como ler pouco significa que alguém lê. É feliz significa que alguém é feliz. Está lá no contexto. Agora, quando eu coloco o C, eu indetermino o sujeito. Essa ideia de indeterminação, eu quero que você tenha uma noção boa disso, porque às vezes a banca examinadora coloca que não há um sujeito determinado, não se sabe quem é o agente da ação verbal. Tudo isso é certo. Para dizer o quê? Eu não consigo dizer quem é o sujeito agente. Não sei quem é o sujeito agente. Eu não sei quem lê, eu não sei quem assiste, eu não sei quem é feliz. Tudo bem? Então, sujeito indeterminado, eu não consigo expressar essa ação. Não consigo saber quem produziu a ação. Olha aqui, ó. Precisa de bons professores e precisa de bons professores. No primeiro caso, significa que alguém aqui, ó, tem um sujeito oculto. Alguém precisa. Agora, se eu falo precisa-se, significa o quê? Que não se sabe quem praticou essa ação. Esse C é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Por quê? Porque aqui é um verbo transitivo indireto. Quando eu preciso de. E de bons professores é o objeto indireto. Tudo bem? Ok? Aí, vamos ver a diferença que há entre essas duas frases. Avalia-se a proposta, obedece-se ao artigo. Quando eu tenho avaliar, quando eu avalio algo, verbo transitivo direto. Quando eu avalio algo. Ou alguém, né? Eu também posso avaliar alguém. Nós somos avaliados constantemente, né? Aqui, então, esse avaliar é verbo transitivo direto.
A proposta ela não avalia. Não, a proposta ela é o quê? Avaliada. Ou seja, significa que eu tenho um sujeito paciente. Esse ser é partícula apassivadora. Obedecer. Obedecer, como eu já falei para vocês, é um verbo transitivo o quê? Indireto. Quando eu obedeço a algo ou a alguém. Ao artigo é meu objeto indireto. Esse ser só pode ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Aí eu quero agora refinar um pouquinho o seu conhecimento. Para você que já estuda há um tempo e está vendo este artigo, você já deve ter uma noção desses aspectos, né? De partícula passivadora, de indeterminação do sujeito, que é um verbo transitivo indireto. Só que eu quero refinar um pouquinho o seu conhecimento. Vamos aqui, ó. Quando eu falo avalia-se a proposta, eu tenho um sujeito paciente. Você não sabe quem praticou a ação. Então seria certo se eu falasse que eu não consigo determinar o agente da ação verbal. Eu não consigo determinar o agente da ação verbal. Por que eu não consigo determinar o agente da ação verbal? Porque eu não sei quem praticou a ação de avaliar. A mesma coisa eu posso falar de obedece-se ao artigo. Quando eu falo obedece-se ao artigo, eu também não consigo determinar o agente da ação verbal, porque eu não consigo saber quem é que obedece ao artigo. Agora, só uma coisa muito importante. Quando eu falo que eu não consigo determinar o agente, nesse primeiro caso, não significa que eu não tenha sujeito. Eu tenho. A frase aí, ó, a proposta é o sujeito, só que é um sujeito o quê? Paciente. E é muito comum a banca querer confundir você. Ela vai falar assim, não há um agente da ação verbal expresso. Não consigo determinar o agente da ação verbal expresso. Então, se eu não consigo determinar, eu não consigo determinar. Agora, não significa que não tenha sujeito, porque existe o sujeito o quê? Paciente. Conseguiu pegar isso? Isso é bem importante, porque uma coisa é sujeito, outra coisa é agente. Às vezes eles podem ser iguais, né? Ele elaborou o recurso, ele é o agente e é o sujeito também, ok? Muito bem, muito bem. Vamos fazer duas questões de prova para a gente ver como é que as bancas examinadoras cobram esse conteúdo. Aqui, então, uma prova de 2018 do MPU. Tá assim, ó. Vamos começar aqui a leitura. A necessidade de uma teoria da justiça está relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre um assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz respeito à argumentação racional. É fácil ficar tentado a pensar nessa linha. Aí vamos para o item. Na forma afirma-se, o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Aí, ó, sua perna já tremeu e você falou assim, Jesus, venha Jesus, interceder aqui neste momento, Jesus. Mas calma, qual é o nosso combinado? Primeiro a gente vai olhar então o quê? A transitividade do verbo. Então quando eu olho para afirmar, eu vejo que afirmar é um verbo transitivo o quê? Direto. Se é um verbo transitivo direto, e a ideia é afirmado que a justiça não diz respeito. Se eu consigo fazer isso aqui, ó, é afirmado. Eu vejo, então, que esse elemento, esse ser, é uma partícula apassivadora. A ideia não se sabe quem afirma. Não se sabe quem afirma. Eu estou só simplesmente falando que é afirmado. Ok? Agora, o item foi um pouco capcioso, porque ele afirmou o seguinte, que não existe um agente responsável. Na verdade, existe agente. Agora, eu só não consigo o quê? Determinar esse agente. Eu só não consigo expressar quem é o agente da ação verbal. Existir, existe. Porque não se trata de sujeito inexistente. Tudo bem? Não se trata de uma estrutura que não possua alguém para praticar a ação. É a mesma coisa eu falar assim, ó, telefonaram para mim. Telefonaram para mim, você não sabe quem praticou a ação de telefonar. Mas significa que não há um agente para essa ação? Errado. Existe. Alguém produziu a ação de afirmar e existe alguém produziu a ação de telefonar também. No exemplo que eu dei. Tá bom? Então o item é errado. Vamos pro próximo? Tá assim. Assim caminha-se em direção ao controle do mérito das atividades governamentais. Quando se anula, ó, primeiro C, segundo C, quando se anula um contrato
ou se edita uma medida provisória, impedindo-se a sua consumação por ser antieconômica, afirma-se que os benefícios decorrentes do projeto ou da ação governamental não justificam os custos. Anula-se, em outras palavras, por má gestão administrativa. Anula-se o quê? Só para a gente entender direitinho aqui o texto. O que eu estou anulando? Anula-se o contrato. Tudo bem? Vamos lá. No parágrafo, a partícula C, em todas as suas ocorrências, foi empregada para indeterminar o sujeito das orações em que ocorre. Você não vai ficar mais nervoso. Não vai ficar. Agora você vai ficar tranquilinho. Se ele está falando que indetermina, ele está falando que esse C é indeterminação do sujeito. Quais são os 3 casos de indeterminação do sujeito? Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, quando está junto de um C. Vamos lá. Quando eu caminho, em regra, eu só caminho, não é? Nesse caso aqui, eu caminhei em direção. Então, aqui é um verbo transitivo indireto. Caminhei em direção. Eu simplesmente posso falar, caminhei durante dias. Tudo bem, caminhei durante dias, verbo intransitivo. Nesse caso aqui, eu caminhei em direção ao controle. Então, é um verbo transitivo indireto. Esse ser, você não sabe quem pratica a ação de caminhar. Veja, você não sabe quem é que caminha em direção. Está empregado no sentido genérico, no sentido amplo. Então, esse ser é indeterminação do sujeito. Tudo bem. Agora, quando se anula, qual é a transitividade de anular? Verbo transitivo direto. Quando a ideia de quando se anula um contrato é quando um contrato é anulado, quando alguém pratica a ação de anular um contrato. Então, esse se é partícula passivadora. Ou se edita uma medida provisória. Qual é a transitividade de editar? Verbo transitivo direto. Esse se, então, é o quê? Partícula passivadora, ou seja, quando uma medida preventiva, eu li provisória, né? Mas a medida preventiva, desculpa. Quando a medida preventiva, então, é editada, impedindo-se a sua consumação. Quando eu impeço algo. Eu impedi a sua consumação. Então, quando a sua consumação é impedida. Então, mais uma vez, esse se é o quê? Partícula passivadora. Afirma-se que, assim como a gente já viu, né, no item anterior, o verbo afirmar é transitivo direto. É afirmado que os benefícios, esse se, então, partícula passivadora. Anula-se, a mesma coisa desse se anula aqui, não é? A mesma coisa, anular, verbo transitivo direto, porque está no contexto implícito aqui, está implícito que eu vou anular o contrato. Então, eu anulo o contrato, em outras palavras, por má gestão. Esse se é partícula passivadora. Então, na verdade, só na primeira ocorrência que é a indeterminação. Nas demais, são partícula passivadora. Então, a gente encerra por aqui esta aula. Muito obrigado pela sua companhia. Mande suas dúvidas. Se tiver ficado alguma questão sem que você tenha compreendido, envie que eu vou responder a você. Um abraço e até a próxima.